Boa noite! Boa noite a todos, que nesta noite o nosso coração possa estar preparado para louvar ao Senhor. E eu gostava que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus no Salmo 63 e lêssemos os versos 13 e o verso 4, e diz assim: Meus lábios te louvarão, pois teu amor é melhor que a vida. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. E é verdade, o seu amor é grande, o seu amor é fiel, que nesta noite Ele possa mostrar o seu amor para connosco. Eu vou pedir à Rebeca para ela orar e depois de seguida vamos louvar ao Senhor. Obrigado, Jesus, abençoa esta noite, que esta noite corre bem, abençoa o nosso culto, cura as pessoas que estão doentes e visitas. E que nada aconteça, em nome de Jesus, amém. Amém. Queremos dar-te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para ti. Queremos dar-te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para ti, porque tu és grande, tu fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande, tu fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como, não há outro como tu. Não há outro como tu. Mais uma vez. Não há outro como tu. Amém. Glória a Deus. É uma grande verdade que nós cantamos nesta noite. Não há outro como o nosso Deus. Um Deus de milagres, um Deus que está vivo, um Deus que nos traz a paz que excede todo o entendimento, um Deus que nos guia pelas veredas da justiça, um Deus que nos consola nos momentos de tribulação, um Deus que nos exorta como o Pai, que corrige a quem ama. É tão bom nós podermos saber e sentir que temos um Pai maravilhoso. Que nesta noite tu possas entender quanto nós somos pecadores, que precisamos de nos arrepender e de nos chegar para perto de um Deus, de um Pai, de um grande e maravilhoso Rei que se compadece de nós. Que nesta noite tu possas dar-lhe tudo aquilo que tu tens, todo o teu coração, toda a tua vida, porque o maior milagre que Deus nos pôde dar foi um dia Ele ter vindo ao nosso encontro. Ele foi ao teu encontro, Ele foi ao meu encontro e Ele se mostrou e Ele veio até nós e nos atraiu para perto dEle. Então o maior milagre que nós podemos ter na nossa vida é a salvação. Então que tu possas dar graças ao Senhor Jesus, porque Ele foi ao teu encontro e te deu esse milagre. Amém? Obrigada, Jesus. Deixa-nos ver o que entristece o teu coração. A igreja que desejas ter reflete a tua luz. Rompe, Senhor, e rompe, Senhor, orgulho e muros dentro de mim.
meus sonhos e coroas de dor. Rendo-me aos teus pés. Tua luz dá esperança na escuridão, que todos possam ver Cristo, meu Deus, grande e digno de louvor. Eterno Deus, glorioso em tudo tu és, a majestade, a graça e poder, na luz do teu ser. Tua luz dá esperança na escuridão, que todos possam ver Cristo, meu Deus, grande e digno de louvor. Tua luz dá esperança na escuridão, que todos possam ver Cristo, meu Deus, grande e digno de louvor. Obrigado, Jesus. Entregamos tudo nesta noite, Pai. Com tudo, Deus, cantarei tua glória. Com tudo, Deus, cantarei teu louvor. Meu coração te adora, Deus, mas para sempre te exaltarei. A ti, meu Rei, com tudo, Deus, cantarei teu louvor. Com tudo, Deus,
Senhor, deixar de te louvar, aquele que é digno de toda a adoração. Senhor, Tu és a nossa esperança, Tu és aquele que dá vigor àquele que está cansado, Tu és o médico dos médicos para aquele que está enfermo, Senhor. Tu és aquele que traz a paz ao nosso coração, Deus. Tu és tudo. Por isso, nesta noite, Deus, nós acabamos de cantar, Senhor, com tudo, Senhor, com tudo aquilo que há em mim, que possa louvar e adorar, Deus. Com tudo, Deus, com tudo, Deus, cantarei Tua glória. Com tudo, Deus, com tudo, Deus, cantarei Teu louvor. Aleluia, glória a Deus. Que o nosso coração possa louvar ao Senhor em todo o tempo. Esse é o desejo do meu coração, é o desejo do nosso coração aqui de casa e que seja também no teu coração. Fica desde já com a palavra de Deus, que Deus abençoe a tua vida, um grande beijinho nosso e que possas continuar a louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tchau! Tchau. Olá, muito boa noite. É sempre com grande honra e privilégio que nós podemos partilhar a palavra de Deus com temor e sermos instrumentos de bênção na vida dos nossos irmãos. Que nesta noite a palavra de Deus possa ser proveitosa, ela é sempre proveitosa, que ela possa cair em boa terra e que cada um de nós possa meditar, ouvir e praticar aquilo que o Senhor tem preparado para o dia de hoje. Eu gostava que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus no Salmo 51 e pudéssemos ler do versículo 1 ao versículo 13. E diz assim, este Salmo de Davi: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, o Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas,
então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Davi foi um homem que certamente ele amava a palavra de Deus e a oração, porém ele não era imune à tentação e ao pecado. No auge, no topo do seu reinado, ele desobedeceu à lei do Senhor. Ele cometeu adultério, ele cometeu um assassinato. Porém, depois de ser advertido pelo profeta Natã, ele reconheceu a sua iniquidade e o seu pecado. E ele próprio diz que pecou contra o Senhor. Davi, ele percorreu o caminho para ser restaurado. Ele arrependeu-se, ele confessou e abandonou o seu pecado. Faço uma pergunta nesta noite. O que é que nos tem afastado de Deus? Em momentos de tristeza, em momentos em que a nossa alma está abatida, nos dias em que a confusão se instala na nossa vida, quando todos os nossos planos, sonhos, projetos vão por água abaixo, quando sentimos que o peso do pecado é intolerável, nestes momentos só nos resta uma saída, a misericórdia e a graça e o perdão de Deus. E é necessário que tu e eu, nós reconheçamos que somos pecadores e que precisamos desesperadamente do perdão de Deus e nos derramarmos diante da sua presença. A oração que Davi fez logo após ser confrontado pelo profeta Natã a respeito do seu adultério, como todos nós sabemos, com Betsaba, e do assassinato de Urias, ele precisava, sem dúvida, de alcançar misericórdia diante de Deus. Ele suplicou o seu perdão. No início do Salmo 51, Davi pede que Deus o perdoe, o purifique. Mas ele não fica somente com esses pedidos. Em seguida, ele estende diante do Senhor cada uma das suas urgentes necessidades. Vamos ver. Verso 8 diz assim: Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Verso 10, ele diz: Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Verso 11, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Verso 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito pronto, obediente, voluntário. Nós podemos ver aqui os relatos do rei Davi. Eles evidenciam que o pecado entristece o Espírito Santo e causa separação entre Deus e o homem. Foi esse afastamento de Deus que Davi viveu. A expressão que Davi usou para pedir a Deus a sua purificação revela o reconhecimento do seu estado de impureza moral, pois havia cometido delitos, transgressões contra a santidade de Deus e contra a sua lei. No verso 7, ele diz: Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ao pedir a Deus que o purificasse, que o limpasse com hisopo, é interessante que ele revela que se havia contaminado, como um leproso ou como alguém que havia tocado em um morto. Antigamente eram símbolos de impureza máxima. Sabem uma coisa? O pecado, ele destrói a paz com Deus. E a falta dessa paz como consequência do pecado é como um sinal vermelho, é como um alerta para que tu e eu, nós possamos parar imediatamente e voltarmos para onde? Voltarmos para os braços de Deus, em oração, em súplica e em arrependimento. Em 1 de João, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 9, diz assim: Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós podemos ver aqui a Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito clara. Ele é fiel. Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ao pecar, Davi não considerou as consequências dos seus atos. No entanto, assim que ele caiu em si, assim que ele viu que pecou contra Deus, que ele viu que reconheceu a gravidade dos seus pecados cometidos e a necessidade de confessá-los para em seguida ele pedir perdão.
ao pecar, Davi ele não considerou a consequência do seu pecado, ele pecou. No entanto, mais tarde, ele caiu em si. Ele viu que tinha pecado contra Deus. Ele reconheceu que cometeu algo gravíssimo contra a santidade do Senhor. Ele viu que precisava do perdão de Deus. Ele viu que necessitava de confessar o seu pecado e de se arrepender diante de Deus. A palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então nós podemos ver que Davi, ele sabia que o seu pecado era em primeiro lugar contra o próprio Deus. E ele diz no verso 4 do Salmo 51, ele reconhece que pecou contra Deus. Ele diz, contra ti somente eu pequei. Então nós podemos ver que ele tinha essa consciência, esse dever, essa necessidade de reconhecer e de confessar o pecado a Deus. Davi conhecia a Deus. Ele sabia que só homens limpos de mãos e puros de coração entrariam no santuário. E nós podemos ver os seus salmos. Os seus salmos revelam que ele conhecia a Deus pessoalmente, que ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Ele sentia a angústia resultante da falta de comunhão com Deus. O pecado era como um muro que o impedia de ver e de sentir a sua presença. E é verdade, meus irmãos, o pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado nos vai afastando da glória de Deus. Então, veja o que diz no verso 8. Ele diz assim, de Salmos 51, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Para Davi, um homem acostumado à comunhão com o Criador, o vazio, porque o pecado ele provoca esse vazio, essa escuridão. O vazio provocado pela falta desta comunhão doía como um corpo com que se os ossos estivessem quebrados. A tristeza havia tomado conta do seu ser, conta da sua vida. E ele tinha consciência do seu pecado. Faço outra pergunta. Será que nós temos consciência dos nossos atos quando pecamos contra Deus? Será que esse peso, esse temor de que pecamos contra Deus vem até nós e nós nos sentimos mal, tristes porque pecamos contra o Senhor Jesus? Quero-te dizer nesta noite, Deus está sempre disposto a perdoar todo o homem, toda a mulher, todo aquele que com o coração arrependido volta-se para Ele, confessa as suas culpas. Deus está sempre pronto a perdoar, porque Ele morreu. Ele morreu pela sua igreja, Ele morreu por todos aqueles que creem no nome de Jesus. E o perdão de Deus está à nossa disposição. O perdão de Deus está à disposição de todos os pecadores que, arrependidos, confessam a Deus os seus pecados e aceitam a purificação dada pelo Senhor Jesus. Mediante o quê? Mediante o sangue de Jesus Cristo. Sabes uma coisa? E mais à frente nós já lemos no Salmo 51 que diz que Ele não rejeita um coração contrito e sincero. Ele rejeita sim, Ele rejeita o pecado, Ele rejeita totalmente a prática do pecado, pois o que alcança misericórdia é aquele que confessa e deixa o seu pecado. Amém? O verdadeiro arrependimento resulta numa mudança de vida. Pode-se tomar como exemplo, todos nós conhecemos a história do filho pródigo, lá descrita em Lucas 15. Ele distante do pai, sem dinheiro, com fome, em condições pouco dignas, reconheceu o seu pecado e resolveu voltar. Ele confessou as suas transgressões e iniquidades ao seu pai e pediu perdão. O importante, porém, foi que a oração o levou à ação. Ele fez tudo aquilo que havia proposto. E o que é que ele alcançou? Alcançou o perdão e a misericórdia de seu pai. Davi também demonstrou com atos sinceros e profundos o seu arrependimento diante de Deus. Podemos ver na oração de Davi, podemos ver que o Senhor trabalhava no seu interior. Vamos observar os desejos de Davi depois de confessar os seus pecados e buscar o perdão de Deus. Vamos ver.
um espírito voluntário. No versículo 12 diz que o que demonstra seu desejo e sua disposição de servir a Deus. Ensinar os caminhos do Senhor. No versículo 13. Assim que se sente perdoado, Davi se propõe a falar sobre o quanto Deus foi compassivo e misericordioso com ele, para que os mais pecadores, como ele e como eu e como tu, se convertam dos seus maus caminhos. Davi, ele não se contenta apenas em desfrutar do perdão de Deus, ele também quer que tu e eu, que cada um de nós, o reconheça como o Deus que perdoa, o Deus que restaura, o Deus que não tem as suas mãos encolhidas nem os seus ouvidos tapados, mas um Deus que nos chama para perto dele. Amém? Terceiro ponto, versículo 16 e versículo 17, louvar a Deus. Davi sabia que na sua situação de pecado em que ele se encontrava, os seus louvores não eram aceitos. Era necessário que antes de oferecer sacrifícios, ele se quebrantasse diante de Deus. Só então ele estaria livre para louvá-lo. Sabes uma coisa? Deus recebe o louvor daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Louvor de filhos obedientes que procuram viver de acordo com a sua palavra. O verdadeiro louvor ao Senhor não está em palavras ou canções, mas primeiramente na vida santa e consagrada e no testemunho do adorador. Uma das características mais marcantes de um homem perdoado por Deus é o desejo profundo de agradá-lo. Quando eu penso que não merecia o amor nem o perdão de Deus, isto me constrange a fazer tudo e qualquer coisa para agradá-lo. Por isso, nós podemos ver que um dos desejos expressos por Davi na sua oração foi ter o quê? Foi ter um espírito reto, foi ter um espírito voluntário, ter um espírito pronto e obediente. Seja qual for o erro cometido, é necessário que tu e eu, cada um de nós, possamos reconhecer que falhamos, que não somos perfeitos e muitas vezes que não temos um coração puro como achávamos. Mas Deus nos deixou este exemplo de Davi para nos lembrar que é necessário reconhecer, desejar e buscar ardentemente ao Senhor para podermos alcançar o seu perdão. Em quais áreas da nossa vida nós precisamos reconhecer e dizer: é o meu pecado, o erro é meu, eu preciso de mudança, eu preciso de um coração puro e de um espírito voluntário e de um espírito reto? Sabes uma coisa? O Espírito Santo, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda a agradar a Deus. Nada mais é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ele não despreza. Deus não despreza o nosso coração quando está quebrantado, quando está rendido aos pés de Deus. Nesta noite, eu não sei qual é a tua condição. Não sei se tu te encontras numa condição de estares afastado da presença de Deus. Mas eu quero te fazer um desafio, que tu possas te voltar para os braços do Pai. Ele perdoa os teus pecados, Ele purifica o teu coração, Ele limpa o teu coração, Ele fortalece o teu homem interior. Volta-te, arrepende-te, faz uma promessa diante de Deus que queres viver de acordo com a sua palavra, que queres consagrar o teu coração e a tua vida ao Senhor Jesus. É tempo de nós nos voltarmos para Deus com todo o nosso coração. Deixa para trás todo o embaraço. Eu sei que é difícil, o pecado, ele tenta nos maltratar, o pecado nos afunda, o pecado nos destrói. Mas Deus, Ele quer nos ajudar, Ele nos ajuda todos os dias. Ele sabe as nossas fragilidades, Ele sabe que nós precisamos dEle, Ele sabe que não há nada melhor do que nós sermos sinceros diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu sou fraca nesta área, eu preciso da Tua mão, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso que alguém me ajude. Então, volta-te para Deus. Não estás sozinho nesta luta. Tens uma família, tens uma igreja, tens irmãos que podem orar contigo, que te podem ajudar a te livrar desse pecado, dessa angústia, dessa depressão, dessa solidão. Então, dá esse passo de realmente te
focares naquilo que é verdadeiro, naquilo que é eterno, naquilo que permanece. E o que permanece é o Senhor Jesus e a sua palavra. Vamos orar. Nesta noite eu gostava que tu pudesses fechar os teus olhos, que tu pudesses aí na tua casa ou onde estiveres, pudesses dizer: Senhor, obrigada porque eu posso continuar a confiar em Ti. Obrigada porque eu vou abrir o meu coração diante de Ti e através de Ti e do quebrantar do meu coração, os meus pecados eles serão perdoados e apagados. Escreve uma nova história para a minha vida e o Senhor, com certeza, Ele vai escrever uma nova história para Ti nesta noite. Eu creio nisso no nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus, Ele possa ocupar o teu coração com a sua verdade, com a sua palavra, que Ele possa te mostrar aquilo que tu precisas de confessar diante do Senhor. Não permitas que nada possa ficar em oculto no teu interior, que nesta noite o teu coração possa ser tratado para tu seres uma testemunha fiel do amor do Senhor Jesus e fazeres o quê? E anunciares as maravilhas que Cristo fez por ti e por aquelas pessoas que tu tens orado para que possam ser salvas. Então, nesta noite, eu gostava que nós pudéssemos orar. Fecha os teus olhos. Querido Deus, nesta noite, nós estamos em Tua presença, Senhor. Sabemos que Tu nos ouves, que És um Pai que se compadece das nossas fraquezas, que perdoa as nossas iniquidades, que sara o nosso corpo, que restaura as nossas forças. A Tua palavra diz que Tu fazes com que o solitário viva em família. Tu és o Pai dos órfãos, Tu és o juiz das viúvas, Tu és Deus. Tu és um Pai que nos abraça, Senhor, que nos consola e que nos atrai até Ti. Nesta noite, que cada um, Pai, a começar em mim, que nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos, Pai, de coisas que ainda estão em nós, que precisam de ser arrancadas, que precisam de ser mudadas. Espírito Santo, ajuda-nos. Nesta noite confessamos diante de Ti os nossos pecados e as nossas falhas, Pai, e queremos o Teu perdão. Nós necessitamos do Teu perdão, Senhor, para que o Teu perdão nos aproxime de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a fugir, a resistir a Satanás, a fugir à tentação, a fugir ao pecado, Pai, e a nos focarmos em Ti. Pai, que possamos caminhar contigo no caminho que é estreito, na porta que é apertada, mas é o caminho que nos leva, Senhor, à vida eterna. Deus, ajuda-nos a não olhar para trás, ajuda-nos a resistir, Senhor, às paixões deste mundo, aos desejos deste mundo, Deus. Pai, não queremos ser inimigos de Deus, nada disso. Queremos ser amigos de Deus. Queremos que Tu olhes para nós e Te agrades do nosso coração. Que a cada dia, Pai, nesta peleja, nesta luta, Senhor, que nós temos que combater diariamente, que Tu possas ser connosco, que Tu possas ser por nós. Arrependemo-nos, Deus. Fortalece. Senhor, que haja esta comunhão, Senhor, entre os irmãos, Senhor, entre uns com os outros, Pai, para sermos restaurados, para orarmos, Senhor, uns com os outros, para partilharmos daquilo que temos, Senhor. Pai, ajuda-nos a ser essa igreja, sem placas que nos separem, Deus, mas que sejamos essa igreja que ama, que perdoa, que é um reflexo do amor de Cristo aqui na terra. Pai, faz isso nesta hora em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sabem uma coisa? Davi foi o homem que Deus chamou segundo o coração de Deus. Pecou, fez tantos pecados, irmãos. Ele matou, ele adulterou, ele mentiu, ele fez esquemas para conseguir tanta coisa, mas se arrependeu. E o arrependimento gerou-lhe um coração novo, um coração que Deus se agradou. E Deus agrada-se daqueles que precisam, reconhecem que são pecadores e que se voltam inteiramente para os braços de Deus. Deus te ama. Deus te ama. Recebe o amor de Deus nesta hora no teu coração e que esse amor te possa trazer temor para tu entenderes, para eu entender que nós precisamos desesperadamente do amor de Deus. Que Deus te abençoe. Domingo contamos contigo às 10 da manhã. Recebe um abraço meu
da nossa família, não somente da minha família daqui de casa, mas da família da fé. Somos um em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande beijinho. Tchau!